Texto de Délia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Vídeo 1. Ensinar a ler e escrever é a função essencial da escola. Desafio que transcende a alfabetização em sentido estrito, a codificação e a decodificação do texto. É preciso garantir que os alunos se apropriem da tradição da leitura e da escrita, assumam uma herança cultural que envolve o exercício de diversas operações, relacionar textos, os textos com seus autores, autores diversos, os textos e seus contextos. É preciso garantir que os alunos se tornem membros plenos da comunidade de leitores e escritores. E para garantir esse propósito, é preciso reconceitualizar o objeto de ensino, a leitura e escrita, e construí-lo tomando como referência fundamental as práticas sociais. É preciso trabalhar com versões escolares dessas práticas que mantenham certa fidelidade em relação às práticas reais que são encontradas na sociedade. É preciso que a escola funcione como uma comunidade de leitores e escritores. É preciso que os alunos recorram aos textos buscando respostas para os problemas que enfrentam, que resolvam tentando encontrar informações para entender melhor, que procurem argumentos para defender ou refutar opiniões, que leiam para conhecer outros modos de vida, identificar-se ou se diferenciar de autores e personagens, que leiam para embarcar em novas aventuras, aprender histórias, para descobrir outras formas de usar a linguagem, buscando novos significados. É preciso que os alunos produzam seus próprios textos, dando a conhecer suas ideias, informem-se sobre fatos de interesse local, instiguem seus leitores, convençam de seus pontos de vista, protestem, reclamem, compartilhem belas frases, bons textos, intriguem as pessoas, façam elas rirem. É preciso fazer da escola um lugar onde leitura e escrita são práticas vivas e vitais, instrumentos poderosos para repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento. É preciso fazer da escola um lugar onde interpretar e produzir textos são direitos legítimos de exercer e responsabilidades que devem ser assumidas. A construção dessa comunidade de leitores e escritores não é uma tarefa fácil para a escola. E antes de formular soluções e implantar o que for possível, é preciso expor e analisar as dificuldades. A Délia organiza o texto dela da seguinte forma: ela passa esse contexto, essa necessidade do que precisa ser feito na escola, aí ela fala das dificuldades e depois ela vai propor soluções para essas dificuldades. Então, falando das dificuldades, a tarefa é difícil por quê? 1. A escolarização das práticas de leitura e de escrita apresenta problemas árduos. 2. Os propósitos que se perseguem na escola ao ler e escrever são diferentes dos que orientam a leitura e a escrita fora dela. 3. A inevitável distribuição dos conteúdos no tempo pode levar ao parcelamento do objeto de ensino. 4. A necessidade institucional de controlar a aprendizagem leva a pôr em primeiro plano somente os aspectos mais acessíveis à avaliação. 5. A maneira como se distribuem os direitos e obrigações entre o professor e os alunos determina quais são os conhecimentos e estratégias que as crianças têm ou não têm a oportunidade de exercer e, portanto, quais poderão ou não poderão aprender. Então falamos de 5 dificuldades e agora a gente vai detalhar essas dificuldades. Dificuldades envolvidas na escolarização das práticas. Justamente por serem práticas, a leitura e a escrita apresentam características que dificultam a sua escolarização. Ao contrário dos conhecimentos que são tipicamente escolarizáveis, aqueles conhecimentos conceituais e factuais, que se caracterizam por serem explícitos, públicos e sequenciáveis, as práticas de leitura e escrita aparecem como tarefas aprendidas através da participação nas atividades de outros leitores e escritores, e elas envolvem conhecimento implícito e privado. Não é fácil a gente determinar exatamente o que, como e quando os sujeitos aprendem. O que o aluno aprende quando ouve a professora ler? Em que momento as crianças se apropriam da leitura?
Como acessar as antecipações ou inferências que as crianças fazem quando tentam ler por conta própria? Quando se pode dizer que um aluno aprendeu a recomendar livros ou confrontar várias interpretações? São todos conhecimentos implícitos, privados, né? A gente tem uma dificuldade, como é que a gente acessa esses conhecimentos, esse desenvolvimento do aluno? E aí também tem a questão de que, historicamente, leitura e escrita foram, e em certa medida, continuam a ser herança de certos grupos sociais mais do que outros. Como leitura e escrita são estabelecidas na escola, significa então a gente enfrentar a tensão que existe na instituição escola, entre a tendência a mudar e a tendência à conservação, entre a função explícita de democratizar os conhecimentos e a função implícita de reproduzir a ordem social estabelecida. A gente falou da primeira dificuldade e a segunda: tensões entre os propósitos escolares e extraescolares da leitura e da escrita. Uma vez que a função explícita da instituição escolar é comunicar conhecimentos e cultura às novas gerações, nela a leitura e a escrita existem para serem ensinadas e aprendidas. Na escola, não se vê os propósitos da leitura e escrita que normalmente buscamos fora dela. Na escola, os propósitos didáticos estão em primeiro plano, observados do ponto de vista dos alunos, porque estão ligados ao conhecimento que eles precisam aprender para depois usar na vida futura. Os propósitos comunicativos, conforme as práticas sociais do mundo real, geralmente são relegados ou mesmo excluídos do âmbito escolar. Segundo a autora, essa divergência leva a um paradoxo. Se a escola ensina escrita e leitura com o único propósito de ajudar os alunos a aprender a fazê-lo, não aprenderão a ler e a escrever para cumprir os propósitos que leitura e escrita cumprem na prática social. Se a escola abandona os propósitos didáticos e assume os propósitos da prática social, ela estará ao mesmo tempo abandonando a sua função de ensino. Tá? Falamos de duas dificuldades, a terceira: relação saber-duração versus preservação do sentido. Distribuir conteúdo ao longo do tempo é um requisito inerente ao processo de ensino. A opção tradicional, pelo menos desde o século XVII, consiste na correspondência entre parcelas de conteúdos a serem ensinados e parcelas de tempo. Se aprende determinado conteúdo no primeiro ano, depois aprofunda no segundo, outros conteúdos mais elaborados no terceiro e por aí vai. O ensino é estruturado num eixo temporal único, de acordo com um modelo linear, cumulativo e irreversível. Essa organização do tempo entra em contradição com o tempo de aprendizagem da leitura e escrita, que não é linear, não é acumulativo e não é irreversível, mas que envolve aproximações simultâneas do objeto de conhecimento, sob diferentes perspectivas. Envolve a coordenação e reorganização cognitiva. Leitura e escrita são totalidades indissociáveis que resistem ao parcelamento e à sequenciação. Aqui também nós temos um paradoxo. Se se tenta parcelar as práticas, é impossível preservar sua natureza e seu sentido para o aprendiz. Se não as parcelamos, é difícil encontrar uma distribuição dos conteúdos que permita ensiná-los. Falamos de 3 dificuldades. A quarta, tensão entre 2 necessidades institucionais: ensinar e controlar a aprendizagem. A responsabilidade social assumida pela escola gera uma forte necessidade de controle. A instituição precisa conhecer os resultados de suas ações. Você precisa avaliar o aprendizado. Essa necessidade, sem dúvida legítima, geralmente tem consequências indesejadas. Por quê? Como nós tentamos exercer o controle exaustivo sobre o aprendiz, só se lê no contexto de situações que permitem ao professor avaliar a compreensão ou fluência em voz alta. Outra questão é que, como mais acessível para a avaliação é aquilo que pode ser descrito como correto ou incorreto, a ortografia das palavras acaba ocupando um lugar mais importante no ensino do que outros problemas que são mais complexos e que estão envolvidos no processo da escrita. E é assim que a gente vai colocando determinados aspectos em primeiro plano, em detrimento de outros
que seriam prioritários para a formação de leitores e escritores, mas que são menos controláveis. Dessa forma, existe um conflito entre o ensino e o controle. Se nós colocamos em primeiro lugar o ensino, é preciso abrir mão de controlar tudo. E se colocamos o controle da aprendizagem em primeiro plano, devemos desistir de ensinar aspectos essenciais das práticas de leitura e escrita. Falamos de 4 dificuldades, agora a quinta: a distribuição de direitos e obrigações entre o professor e os alunos. Uma última dificuldade que a Adélia cita no texto deriva da distribuição de direitos e obrigações entre o professor e os alunos. Para dar aqui apenas um exemplo, pensa no que acontece com o direito de avaliar. Uma vez que esse direito é geralmente exclusivo do professor, os alunos têm bem poucas oportunidades para automonitorar o que eles entendem, para ler e corrigir a sua própria escrita. Aí, aprender a fazer e conquistar a autonomia como leitores e escritores é então muito difícil. Até aqui, a autora disse que é preciso criar uma comunidade de leitores e escritores dentro do contexto escolar, com práticas sociais de leitura como as que acontecem no mundo real, como as que acontecem fora da escola. Depois ela falou das dificuldades para a criação dessa comunidade de leitores e escritores e, na sequência, ela vai apresentar as possíveis soluções para cada dificuldade apresentada. No card está a continuação desse ou algum outro vídeo relacionado. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.